Graça e paz a todos. E uma boa noite. Amém? Para que os irmãos não fiquem muito tempo em pé, vamos abrir a Bíblia em Salmo 139. Não, Salmo 129. Salmo 129. São 8 versículos. Estaremos lendo esses 8 versos e... Pastor Paulo, eu não tenho assim... cada igreja que eu vou é um tempo de pregação. Eu queria saber mais ou menos assim. Aí você me dá aquele toquinho quando estiver quase na hora para mim fazer um fechamento aqui. Amém, gente? Todos conseguiram aí o Salmo 129? Podemos ler? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia, não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavaram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Podeis assentar. Quando a gente lê um salmo, nós devemos entender que os títulos sobre a Bíblia não são inspirados, tá? Os títulos sobre os capítulos da Bíblia não são inspirados. Eles não fazem parte do texto original. Eles foram criados só para dividir aí a Bíblia, para a gente entender melhor, mas eles não são inspirados. Recordação de libertações é o título que essa Bíblia dá a esse salmo, mas outra Bíblia dá outro título. Depende da versão. Então esse título sobre ele, que às vezes vem em negrito, ele não é inspirado, ele não é palavra de Deus. Tá bom? Mas tem algo aqui que é a palavra de Deus. Está aqui, ó, cântico de romagem. Esse cântico de romagem faz parte do original. E o cântico de romagem, toda vez que você vê um salmo e ele for um canto de romagem, você tem que entender, primeiro você pensa naquelas romarias. Vocês sabem o que é uma romaria? Aquele negócio de peregrinos andando léguas e mais léguas, quilômetros e quilômetros, para chegar a um destino e ali prestar sua adoração e expressar sua fé, ok? O cântico de romagem, todos os cânticos de romagem, eles são pós-exílicos. Não tem como ser antes do exílio. É depois do exílio de Judá na Babilônia. Todos eles são. Então, todos esses salmos aqui, salmos 100 e poucos para frente, são cânticos de romagem, a maioria. E eles são também, algumas Bíblias dizem que são cânticos dos degraus, não é? É porque, na verdade, eles vão subindo degraus. Quando você vai para Jerusalém, você não desce, você sobe. Né? Jerusalém fica no platô, aqueles platôs lá da região central da Judéia. Jerusalém fica sobre um daqueles platôs. E para ir a Jerusalém, quem está embaixo tem que subir, não tem jeito. E eles iam subindo, então eram cânticos dos degraus. E eles às vezes subiam cantando esses cânticos, e esse aqui era um deles. Eles subiam cantando esses cânticos. Então eles vão prestar uma adoração e uma homenagem ao seu Deus, e ao Deus de Israel, e eles sobem cantando esses cânticos, e eles lembram, esses cânticos é para lembrar do que Deus fez com eles. Então,
esse é um deles. E esse cântico de romagem, o 129, ele me mostra algumas coisas que são especiais para Israel e para a igreja. E mostra como que Israel, como a igreja é o Israel de Deus, e a continuidade, não há uma descontinuidade entre o povo de Deus, mas uma continuidade. E me parece que Israel fracassa com a missão que tinha, ou pelo menos a maioria de Israel fracassa, e uma minoria consegue, principalmente essa minoria que é louvorista, que é adorador, e que vive adorando em Israel, em Jerusalém, desde que Davi instituiu um cântico e um louvor em Israel. Me parece que esses, de certa forma, conseguem entender o propósito que há para eles como povo de Deus, mas a maioria esmagadora errou completamente o alvo. Perdeu completamente a noção do que ela representava e do que era ela, do que ela era, e não conseguiu o objetivo que era para Israel. Até agora, quem sabe ainda alcança. Né? Mas agora esse bastão foi passado para a igreja de Jesus, como o novo Israel de Deus, e a igreja de Jesus tem, embora muitas outras missões, também esta, que era de Israel, passa a ser dela. E eu ouvi um doutor dizendo sobre o assunto, nessa semana, há umas 3 semanas no mestrado, pastor Paulo, que ele dizia o seguinte, num vídeo, ele dizia, a igreja tem que ser vitoriosa nessa questão, não pode falhar, não pode furar como Israel furou, porque senão o que é que vai sobrar, né? Aí fica difícil. Então vamos ver uma coisa. Ele começa dizendo assim, muitas vezes me angustiaram, e aqui é que está o problema. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Ora, Israel que eu diga. Então o problema é que o angustiaram, e o problema é um rancor. O problema é uma raiva latente que Israel tem lá dentro, com muita gente que o angustiaram desde a sua mocidade. Nós estudamos aqui a introdução ao Antigo Testamento, e eu quero chamar a atenção para uma coisa, onde é que Israel é moço, é mocidade, é ainda adolescente na vida, como nação, e está sendo oprimido, e está sendo angustiado? No Egito. No Egito ele sofre, e quando ele clama a Deus, e Deus se revela, aí o sofrimento aumenta muito mais. E aí você multiplica esse sofrimento 10 vezes mais, talvez, porque ficou insuportável. Antigamente, quando eles sofriam sobre esse peso de escravidão, os egípcios lhes forneciam palha, os egípcios tinham a tarefa de cortar a palha e trazer para que eles amassassem o barro, misturassem a palha com o barro e fizessem adubo para fazer as cidades de Pitom e Ramsés. Mas acontece uma coisa, que quando Moisés traz uma proposta de libertação para esse povo, para que vá adorar no deserto, a coisa piora muito. E aí Faraó diz, olha, não tem mais palha não, deixa que eles vão buscar palha, porque estão muito ociosos. Então deixa que eles busquem a palha e ainda assim façam os tijolos. E outra, não se exige menos quantidade do que antes, a mesma quantidade. Então quer dizer, por esse raciocínio, a angústia deles aumentou muitas vezes mais. Então foi a primeira angústia de Israel como nação. Ficou oprimida sob forte opressão egípcia, de uma maneira que ficou insuportável, não dava mais. E outra, e os feitores dos israelitas eram israelitas também, que eram colocados por chefes. E quando eles não conseguiam, porque não dava para conseguir a mesma cota. Então esses feitores apanhavam todo dia de tarde. E no outro dia ia tentar de novo, não dava conta, apanhava de novo. E tomava surra no lombo. Então ela que diz que é isso que está acontecendo. Israel desde menino é angustiado. Israel desde menino é perseguido. E quem faz isso são as nações. E quando ele consegue sair de lá, ele chega na Palestina
e entra naquela terra e ali ele fica. Mas só que tem um detalhe, nações ali, há uma nação, há várias, mas há uma nação específica que é bem mais forte do que eles. Sabe quando você é pequeno e aí você vai para a escola e tem um menino lá que não vai com a sua cara e ele é mais forte que você e ele quer te bater todo dia? Os filisteus batiam em Israel todo dia. E esse problema só vai se resolver com Davi. Antes de Davi não tem solução, eles apanham todo dia. Porque os filisteus dominam o uso do ferro, eles sabem fazer arma, espada e lança com ferro, e Israel não. Então, enquanto Israel luta com pau e com pedra e com lança, eles estão com armamento sofisticado e carros de guerra. Israel não é páreo. Então é mais uma opressão e forte. Ele chega ao ponto de ter que viver a vida pagando tributo para os filisteus. Até para amolar as enxadas, para fazer a carpina, para plantar, Israel tem que ir aos filisteus para amolar. Porque nem esse tipo de ferramenta para amolar a espada eles têm. Não há domínio do ferro. Só Davi vai conseguir o domínio do ferro quando ele vai morar entre os filisteus e entre o povo de Edom, e ele descobre as jazidas. Por isso que quando Davi é proclamado rei em Judá, os filisteus imediatamente reúnem o exército e faz uma guerra contra Israel. Por quê? Porque eles sabem que Davi conhece os segredos do uso do ferro. Diz, até Saul, tudo bem, mas se Davi entrar no governo, aí nós estamos complicados. E realmente estava. Então Davi é quem vai acabar com esse predomínio, com essa supremacia filisteia sobre o povo de Israel. Mas eles sofreram barbaridade. E durante todo o período dos juízes, eu aqui poderia passar a noite inteira falando de cada juiz e de como Israel era oprimido vez após vez. E o interessante é que o texto aqui, ele é exatamente os cânticos que ocorreram depois da opressão terrível de Israel sobre a Babilônia. Porque se existe um tipo de vergonha para Israel no passado, não dá para comparar com a vergonha que lhe foi desferida quando da perda da nacionalidade de novo. Porque Moisés fez de Israel uma nação, mas a Babilônia, primeiro a Assíria no povo do norte, e 100 anos depois, a Babilônia contra o povo do sul, de Judá, tirou completamente qualquer tipo de nacionalidade do povo de novo. Porque um povo, para ser uma nação soberana e livre, ela tem que ter território, e eles não tinham mais. Ela tem que ter soberania, e eles não têm mais. Ela tem que ter lei, eles não têm mais. Então Israel está humilhado, Israel está completamente acabado. E ele aqui fala disso dessa maneira, ele usa uma linguagem, ele começa a usar uma figura de linguagem que é dramática, para falar desse castigo das nações contra Israel. E isso vem de longe. Ele está aqui, olha, em coisa de 450 antes de Cristo. Mas esse povo vem apanhando desde 1400, 1600 antes de Cristo. É mais de 1000 anos de porrada. E de quando em quando a mão do Senhor os livra, mas daqui a pouco, a dura serviço dele, a desobediência dele, faz com que Deus o abandone de novo na mão dessas feras, e eles estão tomando de novo cacetada. E ele usa aqui uma linguagem que deixa a coisa ainda mais dramática. Procurem uma nação no mundo que já apanhou mais que essa, e eu quero saber quem foi. Não tem. Você não vai achar. Caça uma nação que apanha de tarde e já fica de salmoura para apanhar no outro dia. É Israel. Não tem jeito, amigo. O couro come, é de dia, de noite. Que nação é essa? Eles não têm sossego. Olha a imagem que ele traz. Olha, que o diga Israel, desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim.
Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Sabe o que é isso? Já viu um arador arar a terra? Paulo já viu, ou o Carlos já viu. O Carlos já viu. Porque o Carlos é lá do nosso sertão baiano. Gente, vocês também já. Quantos aqui já viram arar? Só que, antigamente, o arado, ele era de pau, ele era feito de madeira. Mas só que no tempo dos israelitas, o arado já era arado de lâmina, de aço, há muito tempo. O arado só foi de madeira na pré-história, amigo. Aqui o arado já era feito com lâmina de ferro ou de aço. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando aquele arado passa na terra, ele vai abrindo um buraco, um sulco. Ele diz: fizeram isso com os nossos lombos. Fizeram isso com as costas de Israel, passaram arado. Gente, a terra é castigada antes de se plantar alguma coisa nela. E ele diz que fizeram aquilo com as costas de Israel. Sobre o nosso dorso araram os aradores. Isso é uma imagem do castigo. Isso é uma imagem do sofrimento. Imaginem aí vocês. Você de costas, desnudo, sem camisa e alguém passando um arado sobre suas costas. É um negócio. É para acabar, como diz o meu amigo ali. É para acabar. Então foi isso que aconteceu. E olha o que ele diz aqui. Nele abriram longos sulcos. E ele está dizendo assim: olha, esse arado desceu fundo, amigo. Ele não cortou superficialmente, não. Ele afundou o arado. Eles espremeram esse arado para baixo e o negócio desceu fundo. Eles abriram longos sulcos. Não foi um castigo qualquer, não. Foi castigo para o nego não esquecer nunca mais. Para quando lembrar da surra que tomou, se arrepiar e se borrar todo nas calças de novo. Porque o cacete foi feio. Israel tomou isso sempre. Mas a Babilônia humilhou Israel de uma maneira como ninguém. E os profetas, quando falaram da vinda de Babilônia, todos eles foram enfáticos. Disseram: olha, gente, a coisa era tão feia, a Babilônia era tão terrível na época de Nabucodonosor. Começou com o pai dele, Nabopolassar. Mas na época de Nabucodonosor, ela era tão terrível que a Assíria não foi páreo. E a Assíria era uma potência militar incrível. Os assírios são famosos na antiguidade pela sua crueldade. Eram muito mais cruéis do que os babilônios, muito mais. Os assírios eram famosos pela crueldade. Eles matavam mulheres, crianças e meninos, rasgavam o ventre e tiravam o menino de dentro da barriga. Era um negócio absurdo. Os assírios, eles eram implacáveis. Os assírios não puderam, não suportaram os babilônios. Os babilônios os arrasaram em batalha. Os babilônios passaram por cima deles, sob Nabucodonosor, passaram por cima deles como se não fosse nada. E aí depois eles entram em conflito com o Egito, e na batalha de Carquemes, eles derrotam o faraó Neco como se fosse qualquer coisa. E era o Egito, era uma potência da parte de baixo, da parte do sul, que era o nordeste da África, que era a parte mais forte dali, era o Egito. Pois eles esmagam o Egito como esmaga pão. E quando o profeta Abacuque sabe de Deus, de que ele vai usar a Babilônia para castigar Israel, ele diz: não fala isso para mim não, que é isso que eu estou vendo, que é isso que me fazes ver, fala para mim que isso não é verdade, fala para mim que não morreremos, fala para mim que, gente, é a Babilônia que vem. Ele diz: Deus, eu não estou entendendo, esse povo é injusto, mas a Babilônia é muito mais. Eu não estou te entendendo, está mandando a Babilônia contra o teu povo, não vai sobrar nada. Deus diz: calma, um remanescente fiel escapa. Meu Deus, quando ele fica sabendo, ele diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e estou alarmado.
Não faça isso com a tua obra, por favor. Não faça isso com o seu povo. Ninguém aguentou aquele povo até agora. O que será de nós? Nós não somos nada. Nós não aguentamos o Egito, nós não aguentamos a Síria, nós não aguentamos Edom. Vamos aguentar a Babilônia? Então foi uma bagaceira, gente, quando eles entraram na Judéia, foi um negócio feio. Mas um remanescente fiel foi levado cativo e voltou depois. E aí eles dizem assim, olha, nós não esquecemos o castigo, mas tem um detalhe nesse texto que me chama a atenção. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo. Cortou a corda dos ímpios. Quando a coisa estava insuportável no Egito, Deus cortou a corda dos ímpios. Quando a coisa não tinha mais solução diante dos filisteus, Deus levantou Davi e cortou a corda dos ímpios. Quando a Babilônia oprimia e humilhava Israel e deixava Israel ao abandono, aos rios lá da Babilônia, com as suas harpas, e ainda zombava deles, cantem nos cânticos de Sião. Israel dizia, como é que podemos cantar em Sião? Nós temos saudades do rio Jordão, não é dos rios da Babilônia. E nos rios da Babilônia nos sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E eles diziam, ora, a nossa mão se secou, não podemos tocar. Nossas harpas espenduramos nas árvores, nós não podemos cantar, a nossa língua emudeceu. Não podemos entoar os cânticos de Sião em terra estrangeira. Nós somos cativos, estamos humilhados. Nós queremos ver o rio Jordão, nós queremos cantar nas campinas do Jordão. Nós estamos desterrados. Nossa nação está envergonhada, e quando isso acontece, as pessoas dizem, onde está o seu Deus? Então é isso que acontece, gente, mas olha uma coisa que me chama a atenção nesse texto. Mas o Senhor usa, né, o imperador Ciro da Pérsia, e corta as cordas dos babilônios. Até os dos babilônios, ele também cortou a corda dos ímpios. Mas muita gente deixou de cumprir o papel que Israel era. Mas esse remanescente que volta a cumprir o papel. O que é que Israel tem que fazer entre as nações? O que é que a igreja tem que fazer entre as nações? Nós vamos apanhar. E muito. Como Israel apanhou, a igreja tem apanhado já há 2000 anos. Mas é preciso saber de uma coisa. Não podemos deixar que a nossa angústia, que as costas com os seus sulcos abertos, nos traga rancor e raiva das nações, porque aí nós vamos perder o nosso objetivo. Olha o que diz o Salmo aqui, gente, para a gente terminar. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer. Sabem o que é isso? Nas casas do Oriente Médio, todas as casas têm o teto forrado assim, de adobe e palha, aquela coisa, e sobre o teto, eles ali colocam terra e preparam a terra e plantam lá em cima. Então eles têm plantação por fora e tem plantação em cima, ali eles fazem canteiro, ali nasce, dá fruto também. Sabiam disso? Vocês sabiam que nas casas, principalmente nas casas das pessoas menos abastadas, eles têm plantação em cima, no teto. E o que ele está dizendo é assim, ó, aqueles que fizeram mal a Israel, que vem um castigo sobre eles, que no teto da casa deles não nasça nada. Começa a nascer a erva e seca.
Ou seja, é uma maldição, não é isso? Seria uma maldição? Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Todos aqueles que nos envergonharam, que sejam envergonhados também. É isso que Israel está fazendo. Vamos agora então, Israel está com rancor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade de Israel, todavia não prevaleceram contra mim. Agora olha o que ele diz aqui embaixo, gente, isso é demais para mim. Sejam como a erva dos telhados que seca antes de florescer, está vendo aí? A erva do telhado são as plantações que são plantadas lá em cima para dar fruto, mas a deles não, que seca logo. Amaldiçoa esse povo. É isso? Com a qual não enche a mão o ceifeiro. O que vai ceifar lá em cima não acha nada. É maldição mesmo. Não acha nada lá. Nem os braços, nem encha os braços os que atam os feixes. Não tenha feixe para abraçar, não. Que não dê nada na casa desse povo. E também os que passam pela rua, não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. O que eles estão dizendo é o seguinte: toda nação que vê o que vocês fizeram conosco, vos amaldiçoará. Porque vocês serão como que a injustiça social de vocês contra nós será como que um bumerangue. Ela bate e volta, amigo. Então vocês nos fizeram muito mal, agora as nações farão isso. E quando as nações verem vocês que nos oprimiram, eles também vos amaldiçoarão. Só que o último verso, na verdade, o último verso desse versículo, a última parte dele, parece que está fora do Salmo. Ele vem dizendo aqui, olha, não nasça erva no seu telhado, que você não seja abençoado por ninguém que passa por aí. Aqueles abençoadores que passam abençoando as casas, que não abençoem a sua, que amaldiçoem a sua. Parece que eles vêm praguejando. Parece que o rancor está na flor da pele. Israel não consegue sentir outra coisa contra as nações senão rancor. Nos angustiaram demais a vida inteira, não dá mais para aguentar. Sabia que a maioria de Israel foi vencido pelo rancor e perdeu o objetivo que Deus tinha para eles? Qual é o objetivo de Israel para as nações? O objetivo de Deus com Israel para as nações, professor? Está no último verso, na última frase. Nós vos abençoamos no nome do Senhor. Apanhou a vida inteira, mas tinha que levantar e dizer: seja abençoado em nome do Senhor, Egito, Filisteia, Babilônia. Nós fomos angustiados, nós fomos oprimidos, mas não podemos ter rancor. Não podemos nos deixar vencer pelo amor próprio. Nós somos um povo de Deus que deve abençoar as nações. E o profeta diz aqui: quem passa não vos abençoa, mas nós vos abençoamos. As nações passam e vos amaldiçoam, mas nós que vocês castigaram. Nós que vocês araram as costas, vos abençoamos em nome do Senhor. Aí essa linguagem ninguém entende. E a maioria de Israel não entendeu, e a maioria da igreja também não entende. Mas os louvoristas de Israel entendiam e abençoavam as nações. Porque é o seu papel. E o papel da igreja é fazer bem às nações. E o papel da igreja é abençoar as nações. E o papel da igreja é abençoar a nação árabe, islâmica, terrorista. Mata gente fácil, fácil.
como se come pão. Para eles não é dificuldade. A igreja tem que abençoar esse povo. Nós os abençoamos no nome do Senhor. Meu Deus. Quem é esse povo de Deus? A maioria de Israel não deu conta de ser. A maioria da igreja se cansa também, não consegue ser. Gente, porque, meu Deus, eu falei isso um dia. Só apanhando, meu amigo, não há quem aguenta também não. Manda um pouco de bênção aí. Manda um pouco de bênção, só pancada, não tem quem aguenta isso não, Carlos. Manda um pouco de bênção, gente. Mas a bênção chega também. Tem que chegar. Porque ninguém aguenta viver só apanhando. Então chega um limite em que o Senhor corta a corda dos ímpios. Que essa hora chegue logo. Que a igreja não apanhe tanto. E que comece levantando a sua voz em romaria e abençoando a todas as nações. Se a igreja abençoar as nações, elas serão abençoadas. Se a igreja amaldiçoar, elas serão amaldiçoadas. É um negócio sério. Porque a igreja tem uma missão de Deus que Israel falhou, mas que a igreja não pode falhar. Amém? Qual que é a nossa missão como Israel de Deus? Podemos até apanhar muito, mas nós vamos abençoar as nações. Amém? Vamos pensar nas obras missionárias pelo mundo todo. Vamos pensar nas nações que não conhecem. E vamos pensar naquele povo da nossa nação que nos esculacha e ridiculariza. Mas nós não podemos amaldiçoá-los. Não podemos destruir nossos inimigos, muito pelo contrário. Nós temos que abençoá-los em nome do Senhor. Porque senão não sobra bênção para eles. Não sobra bênção para essa terra. Muito obrigado. Deus abençoe.